Agora vai dar mais certo nossa live. Então vamos lá, só recapitulando, como não salvou o vídeo anterior, eu estou falando um pouquinho sobre essa repercussão, né, dos textos, dessa questão da vitamina S, e queria ouvir, né, das pessoas, não só a opinião, mas as experiências também com relação a isso. Como eu já expliquei anteriormente, vitamina S significa muitas coisas, inclusive colocar a criança em contato com a natureza, né? Trazer para a criança a possibilidade de entrar em contato com a terra, com a grama, com a lama, com a água de um rio, do mar, com a areia, com as texturas, com os cheiros, com as árvores e o que isso pode influenciar não só no bem-estar emocional, como também no bem-estar imunológico da criança, né? E a gente está vivendo um momento muito crítico em relação a isso, onde talvez as crianças estejam de fato pedindo ajuda com um sofrimento emocional intenso pelo isolamento, né? Claro que o Brasil é um continente, existem situações e situações, os pais devem sempre se acostar da opinião dos médicos que acompanham seus filhos para tomar qualquer atitude que possa acrescentar risco, mas cientes de que em não aglomerando, respeitando o adequado distanciamento e tendo cuidados, é perfeitamente possível que ele frequente algum desses locais que ele tenha perto, sem que isso incorra num risco maior da criança adquirir o vírus ou passar o vírus para alguém. Então, eu queria que as pessoas falassem hoje, né? Então, eu queria abrir para que as pessoas que tiveram, de certa forma, experiências em relação a isso, falassem, e aí a gente entender um pouco o que é que eles pensam. Oi, doutor Flávio, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Eu até coloquei uma resposta lá na sua postagem de soltar os passarinhos da gaiola, né? Isso. Pegou meu passarinho. Que eu tenho uma criança no espectro autista que estava quase 6 meses em isolamento, praticamente direto. E cancelei terapias, ficamos só online, só retornei esse mês em casa e mesmo assim com muito medo de sair com ele. E aí, depois daquela sua postagem e de uma noite que ele acordou às 1h30 da manhã, estávamos os dois extremamente estressados. Hoje eu me vesti de coragem, procurei uma praia com quase ninguém e saí com esse menino. E foi uma cena emocionante. Ele saiu desembestado, sabe? Correndo como se não houvesse amanhã, entrou no mar, renovou as energias. Foi maravilhoso. Que bom, maravilha. E assim, eu acho que ficou compreendido para você a questão da importância da segurança, né? De Claro. fazer isso, se for fazer, de uma forma que a gente não submeta risco para as outras pessoas, nem para a própria criança que está se expondo a isso, né? E só que eu acho que procurei o local mais deserto possível, mantivemos distanciamento, né? Todo o aparato de segurança, mas assim, e foi tanto que foi duradouro, assim, a alegria dele. Ele cochilou na volta, quando ele acordou feliz, rindo, sozinho, sabe? que coisa. E me abraçava e sorria. Foi uma coisa, assim, que realmente renovou para os dois. Foi muito Eu importante. fico Muito feliz, obrigada. viu? E espero que vocês continuem tentando da melhor forma e da forma mais segura possível reconectar, né? Eu acho que isso independe da pandemia.
todas as crianças precisam disso, né? E principalmente crianças que têm alguma dificuldade, né? Como ele, isso talvez se amplifique para ele, né? Porque até o confinamento para uma criança no TEA é uma coisa difícil, né? Ficar preso, né? Muito difícil. Então, acho que você, não posso dizer mais nada diante do seu depoimento. Só dizer que eu fico feliz e sinto, né, que se a minha fala e a minha escrita for suficiente para dar um dia, né, um momento desses, eu fico feliz, viu? Um grande abraço, viu? Um abraço, Jô Até Flávio. mais, tchau. Vamos lá, mais um. O pessoal que assim, entendam que eu não estou em nenhum momento colocando que crianças fiquem com, sem máscara. Isso é uma discussão muito específica, que vocês sabem, eu também já abordei. A OMS soltou um documento recente onde ela também questiona a possibilidade de prejuízo para alguma faixa etária, algum tipo de criança. A gente já sabia que abaixo de 2 anos não deve usar. Mas esse não é a temática aqui. Eu acho que a criança confortável com o uso de máscaras é uma proteção, mas se você está isolado com seu filho, você com seu filho, uma mãe, um pai, o filho e o mar na sua frente, sem mais ninguém por perto, eu pergunto a vocês, onde é que tem sentido colocar a máscara nessa criança de 3, 4 anos de idade? Se alguém me mostrar algum estudo ou alguma diretriz que mostre que nessa condição a criança é obrigada a usar máscara, eu faço um post só escrevendo isso. Existem condições e condições, existem situações e situações. E é justamente por esse pensamento binário radical que nós podemos estar fazendo com nossas crianças um trauma psicológico que vai levar anos para ser recuperado. Então, é esse radicalismo, é esse discurso anticientífico e, ao mesmo tempo, extremamente radical que está levando a gente, está levando uma parte das crianças a um sofrimento. E isso também precisa ser falado. E o meu papel aqui não é colocar crianças com risco para se arriscarem em aglomerações junto de outras crianças. Mas, por outro lado, eu não enxergo como pediatra, vendo isso acontecer no meu dia a dia com meus pacientes, não deva estar alertando que existem outras formas de que a gente proteja as crianças também desse trauma psíquico. Existe, ele está descrito na literatura já pediátrica. Então, não vamos viver a era dos extremos. A gente tem que proteger, por um lado, do vírus, das consequências, mas a gente tem que proteger, pelo outro lado, de um trauma psicológico que só os psicanalistas poderiam dizer o quanto isso pode levar para o futuro das nossas crianças. Inclusive, se tiver algum psicólogo que estiver me assistindo e quiser falar, é só colocar aqui para participar, que eles podem, tem voz, vez e voz aqui. Eu vou colocar uma colega de Itajubá, que eu quero que ela fale também como pediatra, concordando ou discordando. Boa Olá, tarde, Flávio, tudo bem? tudo bom? Eu sou Patrícia, estou falando de Itajubá, do sul de Minas Gerais, sou pediatra, colega em sua de profissão. Que beleza, prazer, viu, Patrícia? Eu vi você comentando anteriormente e queria ouvir de você. O que é que você pensa disso aí? Bem tranquilo, assim, eu estou aberto a qualquer concordância ou discordância. Não, com certeza, essa semana eu compartilhei o seu post, né, na minha página, e algumas mães responderam justamente isso. Inclusive, hoje à tarde eu estava conversando com uma delas agora há pouco, porque aqui na nossa cidade é uma cidade pequena, mas a gente tem um parque municipal que foi construído há pouco tempo e temos uma universidade com um campus. E os dois têm um lago, tem uma área verde, então a gente tem essa possibilidade. E aí ela me contando que ela começou a perder um pouco desse medo e levar o menininho dela, ele tem menos de 2 anos, para brincar, pôr a mão na pedrinha, sentar na beira do lago, na grama. E aí hoje ela e ele
Hoje ela falou que ele encontrou um amiguinho de longe, fez amizade com um menininho de longe e chamava o menininho, tanto que eles ficaram emocionados de ver essa interação da criança. Então, eu acho que o que você falou, o que você postou, pesa muito. E na nossa prática, a gente tem recebido muita criança assim, né? Criança que está mais quieta, que está com dificuldade de dormir. Esse pacientinho estava com dificuldade de dormir, voltou a dormir bem, cochilar à tarde, que é uma das coisas tão difíceis para a criança, né? Regular o sono. Então, eu só queria falar isso mesmo, que estamos de acordo aí, compartilhei sua postagem, eu acho que é muito importante a gente conscientizar e dar apoio para as famílias, porque às vezes elas ficam com tão medo de fazer, e quando tem algum profissional que fala, não, pode ir, vai dar certo, elas Isso. ficam um pouco mais seguras, né? E eu penso que isso não foi abordado. Eu acho muito interessante, Patrícia, que eu entrei lá no site Healthy Children's, que é da Academia Americana de Pediatria. Existe uma postagem super instrutiva sobre isso para as famílias, dizendo exatamente o que eu estou falando. E outra coisa, né? Eu fiz questão de compartilhar crianças com máscara, sem fazer nenhum julgamento disso, porque as pessoas elas assumem uma postura muito sim ou não, e a gente precisa começar a entender que a gente não deveria estar na era dos extremos, mas a gente está, né? Tem até um livro que fala sobre isso. Sim. E talvez a perda do equilíbrio é o que esteja mais pesando, né? Que é o totalmente trancado ou exagerando no risco, né? Que são famílias que devem estar escolhendo ir com seus filhos para o shopping sem máscara, ao invés de irem com eles Uhum. para um espaço aberto, né? Então eu acho que essa fala, né? Eu estava falando para minha esposa hoje isso, que talvez o post teve tanta repercussão porque ele expressou uma dor muito grande e uma dúvida, né? Porque muitas famílias, pelo que eu vi, já estavam saindo com seus filhos, tomando cuidado, mas com medo de colocar para fora que isso era possível. E outras De estavam admitir, precisando né? de alguém levar essa informação, colocar essa informação para que elas o fizessem da forma segura, né? Claro. Então é por aí, viu? E eu espero que a gente, como pediatra, saiba que a gente tem muita responsabilidade, mas principalmente a preservação do futuro mental dessas crianças vai ser outra coisa crucial, né? E tem que começar agora. Sim, eu acho que vamos ter muitas discussões nos próximos anos dos reflexos de tudo isso que está acontecendo agora, né? Exatamente. Então tá bom. Um abraço, viu, Patrícia? E Tchau, prazer. igual. O perfil da Patrícia é minha amiga pediatra, pelo que eu estou vendo aqui. Eu não desabilitei os comentários, eles se desabilitaram automaticamente. Não sei como é isso, acho que é a velocidade de conexão. Vou abrir para outra aqui. Queria falar com uma psicóloga que aparecesse aqui para falar também. Mas a Fernanda, né? Fernanda, não, tá tudo escuro. Eu acho que ela não estava esperando isso. Tocou sem querer no solicitar. Acho que foi isso. Vamos mais. Daniela Leite, eu acho. E às vezes o povo coloca o celular para rodar a live e no começo eles colocaram solicitando para participar, pensando que era para participar, escutar a live. Mas quando você coloca isso, você está pedindo para participar da conversa. Vamos ver se abre essa. Não abriu. Paola, vamos ver se Paola aparece. Então, assim, de forma prática, eu falo que essa orientação, né, que está lá na Academia Americana, é exatamente como eu falei, tentar buscar locais abertos, não aglomerados, se a criança tolera a máscara, usa, se a criança não tolerar, já não era para usar, porque se a criança não tolera, ela fica colocando a mão na máscara toda hora, e isso é pior.
Também não conseguiu aqui não, deixa eu ver mais. E se tiver muitas dúvidas, conversar com o pediatra, né? Eu acho que o pediatra precisa entrar nessa hora para dar uma orientada geral. Estou tentando dar uma orientada geral aqui, mas lógico que tem situações específicas, né? Tem crianças que têm condições crônicas específicas que precisam ter um julgamento mais cuidadoso, né, dessa situação. Não está conseguindo entrar também. Vamos lá, minha gente. Juliana. Não está conseguindo entrar ninguém aqui. Não sei o que é isso. Vamos lá. Esperar um pouquinho para ver se aparece mais alguém aqui. Helena, eu acho. Deixa eu ver. Conectando. Olá. Olá, boa Helena. tarde. Isso, eu estava escrevendo agora para o senhor uma pergunta aí nas conversas. Então, vou fazer ao vivo aí para todo mundo Eu escutar. tô no escuro porque minha bebê tá Tranquilo, deixa a bichinha aí. Tranquilo. dormindo. Eu tenho até uma dúvida. Meus pais e meu irmão tá querendo. Eu sou de Caruaru, Pernambuco. Caruaru, muito bem. Isso. Meus pais estavam querendo viajar para Maceió em outubro. Aí eu gostaria de saber se tem algum risco, porque ela vai fazer 7 meses em outubro, aí ela não usa máscara, certo? Aí teria algum risco? É o O senhor seguinte, orienta a ficar em casa, não sair? primeira coisa para essa avaliação de risco é a seguinte, né? É o momento epidemiológico do local que você estará. Então, se você está numa época nesse local, onde os casos estão em ascensão, os casos estão aumentando de forma significativa, é um local onde deve se considerar um momento de maior restrição de movimentação, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as pessoas se encontrarem estando vindo de locais diferentes, né, de famílias diferentes, agrega risco também, é claro. Porque você imagine que podem ter pessoas que estejam circulando, não fazendo o uso direito das medidas de lavagem de mãos, uso adequado de máscara, etc. E elas podem, de fato, estarem no período pré-sintomático, que a gente fala, né? Que aí Uhum. ocorre transmissão sem que a pessoa esteja sentindo nada. Terceiro ponto importante é que, de fato, crianças pequenas, menores de 2 anos, a gente coloca elas num grupo de risco porque elas são um grupo de risco para síndrome gripal em geral. Então, qualquer encontro precisa, pelo menos, respeitar o distanciamento social, no sentido, não é, o que eu falo é manter aquele distanciamento de 1,5 m entre as pessoas, o uso de máscara e evitar os locais fechados. Então, tudo isso precisa ser colocado na balança e por isso que eu lhe digo que nem sempre é sim ou não, para a gente entender o risco. E outra coisa, né? Como é muito dinâmico esse quadro da pandemia, a gente não sabe se em outubro vai estar melhor ou pior, entende? Então, Entendo. é muito cedo para fazer isso. Eu tenho falado isso para as pessoas, né? Quando eu recomendo que saiam, por exemplo, você pegar você e sua bebê e irem dar uma volta, dar aquele banhozinho de sol tradicional no bebê, aquilo ali já é suficiente para dar algum tipo de conforto, conforto e agregar essa questão da exposição dela aos sons da natureza, ao vento, ao ar, ao sol, com responsabilidade no sol também, para não ir de meio-dia, porque eu sei que sol de Uhum. meio-dia não é para bebê nenhum. Mas, sei lá, finzinho da tarde, iniciozinho da manhã, dar um passeiozinho com o bebê, ótimo. Isso já é muita coisa, isso já é uma vitamina S para o bebê. Outra coisa é colocar um tapetinho em casa, botar o bebê no chão lá no tapetinho, tiver uma área verde em casa, ficar lá com ela, um quintal, uma área assim. Se mora num apartamento, traz uns plantinhos para dentro de casa, né? Se tem um pet for dentro, já seja da casa o pet, não tira o pet da casa, né? Cuida de vacinar o pet e tal, mas não tira o cachorrinho de perto da criança, também não é para deixar a criança enfiar a cara na boca do cachorro. É tudo um balanço, né?
e um bom senso que precisa ser usado. Mas essa viagem especificamente, o que eu lhe respondo é que tudo depende desses fatores que eu lhe coloquei. E, de fato, bebês precisam ser protegidos do contato, tipo aquela história, né? O pessoal vem de fora, o tio não vai ficar sem máscara, beijando a bebê, e ele passou a semana todinha trabalhando em contato com um monte de gente. Entendeu? Certo. Tá Entendi. bem? Tá certo. Um abraço, Obrigada, fica tá? com Deus, tudo de Outro. bom, viu? Até Você mais. também, tá? Tchau. E aí, vamos lá, seguir, minha gente. Já já eu vou encerrar. Vamos ver aqui. Vamos ver se entra. Então, assim, vocês viram a minha explicação aí, que a gente precisa pautar de várias questões para a gente fazer as coisas com segurança. E nunca é sim ou não. São condições, são situações que a gente vai analisar para tomar as atitudes, né, em relação a essa questão. Então, eu vejo o pessoal assim também com um pensamento muito binário e não é, essas coisas não funcionam desse jeito. Bom, vou tentar aqui a última que já pediu para ver. E aí a gente encerra, todo mundo vai terminar de descansar no domingo aí, né? Domingão. Mais última aqui, peraí. Acho que tem umas perguntas aqui. Conecta. Olá! Olá, Demorou, mas deu certo, tá vendo, Paola? boa tarde, doutor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Fala de onde? De Santos, litoral de São Paulo. Santos, muito bem. E aí, como vão as coisas? Agora tá melhor. Eu tenho duas crianças, eu tenho um casal de filhos, uma menina que acabou de completar 4 anos e um menino de 6. E nós no início ficamos, né, totalmente confinados. Eu E também, todos nós. eu fiquei com eles sem sair de casa por quase 90 dias. E até que a minha filha começou, a caçula, que estava com quase 4 anos, começou a apresentar sinais de adoecimento. Aí aquilo bem, logo que eu percebi, eu já tomei uma providência. Eu falei com a pediatra, né? São crianças que têm hábitos diurno, que dormem cedo. Eu colocava para dormir quando dava umas 10, 11 da noite, ela acordou chorando, berrando. Um terror noturno, né? Na verdade, não. Eu conversava com ela E dizia... ela estava consciente. Tava. Ela falou, eu tô com muita raiva, mamãe, muita raiva. Nossa, mãe. Aí, quando ela fez isso, eu liguei para a pediatra no outro dia, conversei, a pediatra nos deu orientação. E desde então, eu saio todos os dias com eles. Não tendo tempo ruim, chuva, eu saio todos os dias. Eles estão, como nas áreas, nas vias públicas, né? A gente precisa usar máscara. Eles usam super bem. Não põe a mão na máscara, nada. Eles estão super adaptados. Eu vou todos os dias de manhã com eles na praia e de tarde na pracinha de bicicleta. E assim, é muita vida, muita. Ela imediatamente já mudou, foi muito rápido. E uma coisa que aconteceu agora, na semana passada, foi o retorno da natação do meu menino mais velho, que tem quase 7. E como é que voltou aí? Como é o esquema? É um clube grande, mas tem um protocolo bem rígido. A natação é no 6º andar, eu não posso subir. Eu entrego ele para a professora dele. E porque eu solicitei, ela sobe com ele de escada, porque a gente não usa elevador desde que começou a pandemia. Certo. Tem condições, a gente não usa. No meu prédio, a gente não usa. E eu levo o materialzinho dele, não usa mais a pranchinha do clube, usa a nossa. E tá nadando só ele e a professora. Ele vai de máscara, ele só tira na hora de entrar na piscina. E a professora usa máscara e uma viseira. E só tá ele de aluno, porque o pessoal tá com muito medo. A gente também tá. Mas então eu aproveitei. A piscina é grande, não fica ninguém junto, porque aí tem realmente raias, né? assim, é um risco ínfimo, né? A gente sabe que o vírus ele não prolifera na água, né? Na água clorada, principalmente. Sim. Porém, é claro que se a gente for imaginando aquelas piscinas lotadas, é uma Não. coisa, né? E A ele coordenadora filmou ele para mim, fez um vídeo, porque não tem câmera nessa área da piscina, né? E foi mandando enquanto eu fico embaixo do clube, numa área aberta.
só com uma cobertura, uma área bem aberta, ventilada, e também estava só eu. Mas me mantive de máscara. Você como mãe, você entende a mensagem que eu quero passar? Muito, muito, muito. E eu tenho conversado com outras mães da escola do Jardim. Meus filhos estudam, ela no Jardim Waldorf e ele no ensino fundamental, no primeiro ano, numa escola de pedagogia Waldorf. E as mães não estão saindo, as mães estão e as crianças estão adoecendo muito, doutor, muito. As crianças do Jardim Waldorf da minha filha, todas voltaram a urinar na cama, na roupinha. Todas estão indo para a cama dos pais à noite, mesmo as que nunca tiveram hábito. E não é indo de vez em quando, indo todas as noites. Estão muito, muito estressadas e muito expostas às telas, né? Que é uma coisa que a gente tenta... E a tela em excesso, ela acentua o estresse, ela não Muito. atenua o estresse, né? Então, eu Com acho isso da gente... Pode falar, doutor. Não, fale. Com isso da gente estar saindo todo dia, eu estou conseguindo manter a nossa rotina de tela, que é só no final de semana. Controlada, né? Digamos assim. Bem controlada, bem excepcional. Isso. Eu acho que foi muito importante o seu depoimento, porque você claramente se mostra uma mãe que foi responsável, obedeceu o período, né, assim, mais difícil, mas também teve a percepção de entender que existe o adoecimento mental da criança também nesse processo. E talvez muito grave. Pelo bom senso da sua pediatra também, você evitou de fato que ela chegasse a ter uma coisa assim que ia ser muito. A gente sabe que quanto mais tempo o sofrimento mental passa, mais difícil é de reverter, né? E é de forma simples, né? Parece que o tratamento aí não envolve remédio nenhum, né? Teve um episódio assim que foi bem marcante, que foi logo quando eu percebi ela adoecendo, que a gente começou a sair, e as praias aqui em Santos, porque como que é a regra que está atualmente? A faixa de areia não está liberada para ficarmos de cadeira, esteira, não está liberada. O banho de mar está liberado, e o degrau de cimento, né, o meio fio entre a praia e a areia ali, o que a Guarda Municipal flexibiliza? Nós podemos sentar ali os pais e colocar a criança ali, desde que não haja aglomeração. Com espaço, né? Mas isso não estava permitido antes, porque por alguns meses o mar também ficou, a praia ficou interditada. Fechado. E quando eu comecei a sair, a nossa primeira saída foi eu e meu marido de bicicleta com os dois na cadeirinha. E já foi assim incrível, doutor, porque eu de máscara eu pedalava e eu chorava tanto, doutor, que eu me lembrei disso agora. E nós um dia paramos para observar o mar. E a Guarda Municipal veio me abordar e eles chegaram muito grosseiros assim, e disseram que iam aprender nossas bicicletas, porque a gente estava na faixa de areia e eu falei, eu estou saindo, né? Fiquei envergonhada pelos meus filhos de eu estar sendo chamada a atenção. Exemplo, mas eu fiquei apavorada, eu falei, não, eu não posso, até menti, falei que morava longe, né, para eles não levarem as nossas bicicletas, mas aí eu continuei pedalando e chorando muito, porque eu me senti muito agredida da minha filha adoecendo e eu não poder ir, e desde que liberou a gente tem aproveitado, usado a máscara e saído, eles vão na pracinha, eu já oriento, né, se encontrar amiguinho, a gente não abraça. Fala de longe, faz assim, né? E a gente está tentando criar pequenos núcleos de família que tem um perfil parecido com o nosso. Né, nos países onde as escolas retornaram, né, uma das estratégias é exatamente criar grupos pequenos de famílias que se comuniquem, né, que tenham comunicação, e que, a partir dessa comunicação, tem a possibilidade desse rastreamento mais fácil, isolamento e etc. Eu acho que é muito importante que as pessoas entendam que nós podemos ter a vacina daqui a alguns meses, mas nós podemos não tê-la, e a partir daí a gente vai ter que encarar essa situação, quer queira ou não, né? Então, assim, não vai existir um confinamento eterno. Deus queira que tenhamos a vacina, mas mesmo com a vacina, em termos de prioridade, pode ser que o seu filho não tenha prioridade de ser vacinado. Então, é preciso que as pessoas entendam, conversem, busquem experiências, olhem para como está em outros locais, vejam esses protocolos, para entender que há formas seguras, mas risco zero não existe, inclusive se vacinar, porque a gente tem a vacina de influenza, por exemplo, que é um vírus
que tem uma característica de transmissibilidade parecida, e a eficácia da vacina é boa, mas não é excelente. Então, a criança pode tomar a vacina de influenza e fazer um quadro grave de influenza também, e a gente continua, antes da pandemia, isso existia e não era abordado com, digamos assim, com a ênfase natural de que a gente está vivendo um evento muito mais grave. Então, acho que você está começando, está largando na frente, compreendendo um pouco Obrigada. que existe um meio termo, né? Não existe, existe a criança que precisa de fato ficar isolada de risco, a criança de risco ela precisa ter uma avaliação mais cuidadosa, e existem crianças que não têm risco, que estão sofrendo e que às vezes o tratamento envolve a vitamina S também. Eu sempre fui cuidadosa com isso de sujeira, bebê meu não engatinhava na rua, não. Agora você se curou. Mais ou menos, mas eu deixo. Não, eu acho que na terra, no jardim, tudo bem. Aí, Mas, já foi um avanço muito grande. mas eu tenho amiga que deixava bebê engatinhar na calçada da rua, numa cidade de Santos, que é como se fosse São Paulo. Aí é não que eu consigo. falo, aí tá exagerando na dose, como tudo, o exagero na dose pode não dar certo. Eu também acho. Desse ponto eu cuido. É isso aí. Muito obrigada, abraço, foi um prazer. Eu conheci o doutor recentemente e estou adorando. Tá bom, um abraço, tudo de Obrigada, bom, viu? um abraço. Boa Tchau. semana. Pois é, pessoal, eu acho que tá na hora da gente encerrar. E vocês escutaram aí mais de um depoimento, acho que as mães... Eu não escutei nenhuma mãe com uma fala irresponsável. Vocês viram o depoimento de uma mãe cuja criança já estava sofrendo e que, muito pertinentemente, a pediatra orientou essa exposição responsável. Vocês ouviram o depoimento de uma colega pediatra lá de Itajubá, Patrícia. Isso aqui é uma live espontânea, eu não fiz pauta, eu não fiz nada disso. É apenas para mostrar que a intenção de tudo isso é possibilitar que a gente também proteja nossas crianças de um sofrimento mental permanente e grave para o futuro. E cada um que procure o seu profissional de cuidado com seus filhos, como a mãe muito bem fez aí, como a colega pediatra muito bem orientou outra mãe, para ela avaliar essa situação, esse risco, sabendo de que a gente não pode negar a importância da pandemia, a gente não pode se tornar alguém que não tenha responsabilidade, mas a gente não pode ocultar e se omitir, principalmente, eu não ficaria tranquilo. Eu venho fazendo um trabalho desde o início, tentando trazer informações cuidadosas para as famílias. Desde o início eu venho acompanhando a literatura e posso afirmar com segurança que eu tenho uma história por trás de mim nessa pandemia que me deixa bastante tranquilo de estar fazendo essa fala, de que a gente tem um meio termo a seguir. A gente pode pensar nesse meio termo e a gente pode discutir isso aí, e isso também precisa ser discutido. Talvez até antes ou paralelamente a toda essa discussão da escola, nós devêssemos também estar discutindo essa questão da possibilidade que as crianças devam frequentar com os devidos cuidados os espaços abertos, públicos, na natureza, né? Eu acho que essa fala não é para encorajar a irresponsabilidade, mas é também para saber que o medo faz mal e ele tem um limite, e a criança ela é muito suscetível. Então, reflitam, não tomem atitudes irresponsáveis, contem com a ajuda dos profissionais da saúde nessa hora, da saúde mental, os pediatras também. Não nos omitamos em trazer essas informações para famílias. Não tenhamos medo do julgamento também, porque a gente precisa ter segurança para defendê-las. E eu digo, não tenho medo das críticas, porque essas críticas, elas são, como eu disse, críticas extremistas e da falta de interpretação de texto. Essa é outra doença moderna, né? Então, deixo meu abraço, deixo meu agradecimento. Eu estou terminando esse domingo assim com um coração muito, muito, muito leve de ter mostrado as tantas crianças lindas, felizes, alegres,
e saber que no meio de todo esse sofrimento ainda existe o sorriso da criança, a resiliência da criança de enfrentar. E quem sabe também muitos pais curaram, né, junto com suas crianças desse sofrimento mental. Eu peço desculpas a todas as pessoas que mandaram fotos e eu ainda não postei, porque tem uma infinidade. E quando a pessoa me marca no stories que ela fez, é bem mais fácil de eu repostar, senão eu tenho que ir lá, aceitar a pessoa, salvar a foto, lembrar o nome da pessoa, que às vezes é um nome bem estranhos, e para poder fazer essa postagem lá nos meus stories. Então, ao longo da semana, eu vou colocando, também para vocês não ficarem como se diz aqui no Nordeste, não ficarem abusados do conteúdo repetitivo. Mas é um conteúdo que acalma a alma da gente, né? E aí é isso aí. Vamos em frente, vamos vencer com muito cuidado, com muita responsabilidade, mas também cuidando do futuro, da cabecinha, do coração dessas crianças, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, boa semana, que Deus nos proteja.